Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Muito obrigado aí por sua presença do outro lado, ok? Estamos aqui com a lição de Jó, os lamentos de Jó. Ok? A introdução diz o seguinte: na lição anterior vimos de perto o drama vivido por Jó, uma série de calamidades que se abateu sobre ele de forma catastrófica. Do estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver na adversidade. Seus amigos foram para consolá-lo, mas ficaram sem palavras ao contemplarem seu debilitado estado de saúde. Entretanto, depois de 7 dias, ele rompeu o silêncio em um lamento que veio do fundo da alma. Nesse lamento, Jó mirou o dia do seu nascimento e, através de 3 perguntas, desabafou tudo o que sentia naquele momento. Por que nasci? Por que não nasci morto e por que ainda continuo vivendo? Este é o drama, é o lamento, é o pensamento de todo ser humano no momento do sofrimento, diante do sofrimento, certo? Este livro, com estas declarações, vem mostrar o quanto humano era Jó, um ser humano como outro qualquer, certo? Que diante da luta, diante do sofrimento, diante dos obstáculos, sente tudo que um ser humano que é ser humano sente. Dor, angústia, medo, desapontamento, desesperança. Então, este é o Jó como homem, como ser humano, em face aos sofrimentos, certo? Somente quem nunca passou por certas situações é que podem criticar as atitudes de Jó face ao sofrimento. E aqui a lição está dividida em 3 lamentos de Jó. Primeiro lamento, porque nasci. Segundo lamento, porque não nasci morto. E terceiro lamento, porque continuo vivo. Porque nasci. Há uns 30 anos assisti um filme chamado O Juiz, com Sylvester Stallone, e um dos personagens pergunta a alguém qual o sentido da vida, ou o significado da vida. E ele mesmo responde: o sentido da vida é a morte. Veja bem, esta é a maior realidade, a maior certeza do ser humano, a certeza da morte. Então, nenhuma alegria eterna, nenhum sofrimento também nesta vida aqui é eterno, porque um dia todos nós deveremos partir. E a grande pergunta é: por que nascer se devemos morrer? São perguntas que não são respondidas, né? Por que nasci? Certo? Por que nasci? São perguntas que não são respondidas de maneira nenhuma, certo? São perguntas retóricas aqui, talvez? Não, ele queria uma resposta, mas são respostas que Deus não nos dá, não nos concede. Porque nasci para sermos um
uma pessoa boa, digna, para fazermos melhor esse planeta, certo? Para ajudar as pessoas que necessitam, tudo bem, mas e por que o justo sofre? E por que muitas vezes parece o contrário, os ímpios não sofrem, parecem não sofrer e muitas vezes prosperam? Então são perguntas que não são respondidas de maneira nenhuma, certo? E não devem ser respondidas, ok? Porque nasci, olha, a dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Diz aqui o autor, meu Deus do céu. Quer dizer, se o texto fosse escrito em prosa, não expressaria o sofrimento? Não expressaria uma certa carga emocional? Todos os textos antigos, as profecias, muitas das profecias que se encontram hoje, eram faladas em poesia, eram recitadas em poesias, eram escritas em poesias, porque isso facilitava a memorização do povo, certo? E até mesmo para o recitante, isso facilitava, era como se fosse cantada essa recitação. Então ajudava muito a memorização, certo? Por isso, do texto ser em poesia e não em prosa, certo? Porque a poesia, a música ajuda a manter na memória aquilo que está sendo dito, que está sendo contado, que está sendo relatado, certo? E não quer dizer que foi escrito em poesia porque seria mais fácil expressar a carga emocional da pessoa, certo? Por que nasci? Essa é uma pergunta que não foi respondida. Por que nasci? Não foi respondida. Por quê? Então deveria responder. Nem mesmo os amigos de Jó tinham uma resposta, certo? Mas uma coisa é certa, se nós nascemos, devemos procurar sempre o caminho do bem, procurar sempre ajudar os necessitados na maneira do possível, se nós podemos, né? Se nós pudermos. Devemos procurar fazer deste mundo um mundo melhor para nós, para nossos filhos, para nossos netos e por aí por diante. Devemos cuidar do planeta, certo? Mas existe uma resposta exata, por exemplo, do porquê eu nasci? Eu acho que não. E alguém pode dizer, não, nascemos para adorar a Deus, mas será isso verdade? Será que Deus está tão carente assim da nossa adoração, do nosso avô que criou o homem? Vou fazer fulano de tal aqui para me adorar. Quantos miríades e miríades de anjos, de seres celestiais existem que adoram a Deus, que louvam a Deus? Será que Deus está tão carente assim que precisou criar mais um e um ser humano, certo? Uma coisa que diante dos anjos é insignificante para adorar a Deus. Será que Deus tem essa carência assim? Eu não vejo assim. Mas devemos fazê-lo, é claro que devemos fazê-lo. Devemos prestar honra, certo, ao nosso Criador, ok? Porque nasci, que em lugar da memória viesse o esquecimento, que em vez da ordem viesse o caos. Jó não amaldiçoou a Deus como Satanás previra. Que Satanás achava que se tirasse os bens que tocassem na vida de Jó, ele blasfemaria de Deus. Mas veja que muitas vezes acontece o contrário. Nesse caso de Jó,
Satanás previra uma coisa, mas aconteceu outra. E como tem acontecido no decorrer da história, certo? É comprovado que pessoas na beira da morte sempre procuram mais se chegar a Deus. Então, por que Satanás dá um sofrimento a alguém? Será que também ele não sabia disso? Que o contrário daquilo que ele pensava era o que mais acontecia com frequência? As pessoas se achegarem a Deus depois de certo sofrimento. E por isso ele se enganou, certo? Subtópico 3, que em vez da ordem viesse o caos, mencionamos o desejo de Jó para que o dia do seu nascimento não tivesse entrado no calendário, que dessa forma tanto esse dia como essa noite jamais tivesse existido. Como assim? Provavelmente que ele não tivesse nascido. Porque voltar atrás para mudar o que aconteceu é impossível. Tirar um dia do calendário é impossível, certo? Amaldiçoar certo dia é impossível. Por quê? Qual a importância eu tenho? A minha importância é tão grande assim que eu possa mudar, que o calendário possa ser mudado por minha causa, a data, o dia possa ser amaldiçoado. Então, engano de Jó ou delírio por causa do seu extenso, extremo sofrimento. É verdade, quando as pessoas estão no intenso sofrimento, falam coisas sem sentido. Isso é comum, isso é normal, isso é coisa do ser humano. Imagine voltar atrás. Imagine amaldiçoar o dia que eu nasci. Há 50 anos. Como é que pode voltar atrás? Hoje estou sofrendo, padecendo. Oh, Deus amaldiçoou o dia que eu nasci. Então, qual a importância disso? Qual o significado? Qual o sentido? Claro que nenhum. Jó não estava pensando, nesse caso aqui, racionalmente, certo? Devido ao seu estado, ao seu padecimento. Segundo o lamento de Jó, por que não nasci morto? Por que não nasci morto? Isso é algo comum de quem está sofrendo. E as pessoas não podem ser criticadas por isso. Certo? O subtópico 2, livre das tribulações. O dilema de Jó aumenta à medida que o seu sofrimento ganha intensidade. Certo? A mente de uma pessoa no estado profundo de sofrimento não é a mesma do estado normal. Certo? Pense nisso. As pessoas falam coisas sem sentido, falam coisas que a gente vê como bobagem, mas somente a pessoa ali sabe o que é que está passando, certo? Vou adiantar que eu não tenho mais espaço aqui para fazer gravação. Uma realidade para o cristão. O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos ao dor e ao luto, ao sofrimento. Tanto o justo quanto o ímpio, tanto o fiel quanto o infiel sofrem nesta vida, certo? Eu tenho 2 minutos. Então, terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? Quem está no estado extremo de sofrimento deseja realmente a morte. E as pessoas que estão nesse estado não devem ser criticadas por isso. Digo mais uma vez, é preciso que se passe pela mesma situação para se compreender o que tais pessoas estão vivenciando. Vale a pena viver no estado lamentável? Vale a pena viver no estado vegetativo? Essa é a grande questão. Certo? Esta é a grande questão.
E é por isso que nos países onde não existe a eutanásia, certo? Muitas pessoas vão para a Suíça com o objetivo de dar fim à própria morte, medicamente falando, certo? E pagam não sei quanto, provavelmente não é pouco dinheiro, certo? Numa determinada clínica ou hospital na Suíça para morrerem, darem cabo à própria vida, por já não suportarem a vida que estão vivendo. Então vale a pena viver, porque a pergunta deveria ser: vale a pena existir? Porque no estado vegetativo não se está vivendo, está-se apenas existindo, certo? Eu não quero entrar nessa questão muito complicada. É melhor a pessoa esperar certamente que a morte chegue do que dar fim à própria morte ou pagar para se dar fim à própria morte, mas é de se entender a situação da pessoa que está passando por certos problemas, por esses problemas, ok? E aqui temos, sem o favor de Deus, e um caminho de sabedoria e maturidade também. E eu não tenho mais tempo, ok? Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e quem Deus o encobriu? Pergunta de Jó. Busca o significado do sentido de todo aquele processo. Ele busca compreender o porquê de Deus permitiu o sofrimento. É algo que, enquanto estivermos aqui, jamais vamos saber porque Deus permite o sofrimento. Certo? Do justo. E porque muitas vezes o ímpio não sofre nesta vida, assim como o justo algumas vezes sofre, certo? Então, como diz a música, clame a Deus, certo? Porque somente Ele sabe de todas as coisas, sabe o fim que nós deveremos ter neste mundo. Então, que possamos aprender com Jó, certo? E não criticá-lo, certo? Porque somente quem está passando na pele é que sabe realmente o que está sofrendo, certo? Mas que possamos tirar uma grande lição da vida, da biografia de Jó, ok? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Bye, bye. Estamos sem espaço na memória e estamos encerrando. Muito obrigado. Tchau, tchau.